Boa noite, irmãos. Ontem nós estivemos na Igreja do Centenário, participando da federação da UPH, o aniversário da UPH, 46 anos. Foi um momento bastante edificante para a Igreja do Senhor. Eu senti falta dos homens lá. Eu sei que é longe, né, difícil, transporte até aquela região. Sei que os irmãos têm algumas dificuldades, mas é importante que a gente tenha a ideia de participar na federação, nos trabalhos das federações, assim como as irmãs da SAF, já estabelecida aqui na igreja, têm trabalhado. É importante também que os irmãos tenham essa visão de participar junto com os homens. Nós precisamos resgatar o trabalho masculino em nossas igrejas, meus irmãos. Precisamos, isso é muito importante, que os homens tomem a liderança da igreja, que realmente façam a sua parte. Sexta-feira foi um dia muito agradável, muito importante para mim. Eu tinha uma prova muito difícil lá no seminário, foi um dos dias mais esperados para mim no semestre. Não terminou ainda, tenho muita luta pela frente, mas foi um momento bastante complicado, bem difícil, e eu estava bastante, assim, não vou dizer ansioso, mas eu estava na expectativa dessa sexta-feira, e Deus realmente nos abençoou, e a gente teve uma vitória. Eu agradeço, porque eu sei que os irmãos estavam orando por nós. Meus irmãos, eu quero começar esta noite tendo uma palavra de oração para todos nós. Gostaria que a nossa igreja se fortalecesse, que as famílias fossem fortalecidas. A gente percebe que alguns irmãos têm dificuldades, alguns irmãos mudam de casa por circunstâncias das mais variadas, e isso atrapalha um pouco a dinâmica dos irmãos. Alguns irmãos têm outras dificuldades familiares. Eu gostaria de estar orando por todos nós, por nossa igreja, por cada um de nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos imensamente a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Temos recebido tanto das tuas mãos, Pai. O fato de termos a tua palavra diante dos nossos olhos já é um grande privilégio. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado uma comunidade, uma igreja, uma parte do teu corpo que é muito grande, espalhado sobre a face da terra, na qual nós podemos ter comunhão uns com os outros, podemos colocar o nosso coração, abrir as nossas necessidades, pedirmos as nossas orações, orarmos uns pelos outros, podemos nos preocupar uns pelos outros, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que age na vida dos irmãos. Nós pedimos, ó Deus, que a nossa igreja seja uma luz neste bairro, que nós sejamos realmente aqueles comportores da tua palavra, Deus, ensinadores da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, cada família aqui representada. Cada família aqui tem uma luta pessoal, uma luta própria de cada uma delas, muitas vezes decorrente do nosso próprio pecado, decorrente da fraqueza humana, decorrente das dificuldades da vida, decorrente do fato principal que nós vivemos num mundo caído, num mundo que foi amaldiçoado pelo Senhor por causa da nossa própria rebeldia. Mas nós queremos te pedir graça, Senhor, misericórdia nessa hora. Abençoa as famílias. Abençoa financeiramente, ó Deus, para que os irmãos não tenham necessidades tão difíceis, ó Deus, a tal ponto de atrapalharem a sua vida na comunidade. Abençoa, Senhor Deus, os relacionamentos, os casamentos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que passam por luto, que passam saudades, ó Deus, do ente querido que já se foi. Consola-os, guarda-os. Só o teu Espírito, ó Deus, pode consolar o nosso coração de forma perfeita e plena. É o teu Espírito que geme por nós com gemidos inexprimíveis, diz a tua palavra. Pai, eu quero pedir por cada uma das famílias que aqui estão, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos comprometimento com a tua palavra, dá-nos santidade,
Dá-nos, ó Deus, um envolvimento com o Teu Evangelho, com o Teu reino. Torna-nos, ó Deus, a cada um de nós conscientes de onde nós estamos colocados dentro do Teu reino. Usa os nossos dons e talentos naturais que o Senhor já tem nos dado desde o nosso nascimento. Opera novos dons, cria, Senhor Deus, em nós a capacidade de nos esmerarmos, de nos desenvolvermos, de nós trabalharmos mais ainda, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Pai, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja a crescer firmes, ó Deus, termos famílias fortes, famílias edificadas na Tua palavra, famílias restauradas. Ó Deus, quantas famílias foram quebradas por causa de pecados, ó Deus, por causa de enganos, por causa de egoísmos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, que o Senhor abençoe as nossas famílias, ó Deus. Visita o Teu povo, visita os varões, os homens da Tua igreja. Dispõe o coração dos Teus servos, ó Deus, a buscarem o conhecimento da Tua palavra, a crescerem no Senhor. Traga saúde, Senhor Deus, aos Teus servos, saúde espiritual, moral, física. Possamos ser contados, ó Deus, como homens valorosos diante do Senhor. Dá-nos um coração sensível às nossas esposas, aos nossos filhos. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de liderar os nossos lares, de liderar a nossa igreja. Deus abençoa as irmãs. Dá-lhes, ó Deus, cada vez mais a submissão à Tua palavra e, consequentemente, a submissão bíblica aos seus maridos, que elas possam cumprir os seus papéis como esposas, como mães, como donas de casa, como trabalhadoras. Ó Deus, em nome de Jesus, dá graça às Tuas servas, ó Deus, para que elas desempenhem os seus vários papéis na sociedade para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos jovens. Abençoa, Senhor Deus, os adolescentes, essas crianças que agora estão estudando a Tua palavra de uma forma mais adequada às suas idades lá dentro. Abençoa todas as nossas famílias, ó Deus. Abençoa a saúde dos Teus servos, a saúde emocional. Abençoa os negócios, abençoa o trabalho dos Teus servos, os empregos. Sustenta-os, ó Deus. Aqueles que estão procurando emprego, abre as portas de um emprego melhor. Dá aos Teus servos, ó Deus, a prosperidade material conforme a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, para que os Teus servos, ó Deus, tenham o suficiente para se alegrarem no Senhor, para glorificarem o Senhor e para usarmos os nossos bens para a Tua glória, para o Teu louvor, para a edificação do Teu povo, para a bênção das nações, para a bênção da nossa sociedade. Abençoa as Tuas famílias aqui, ó Pai, as famílias reunidas. Abençoa a Tua família maior, que é a Igreja Presbiteriana do Jardim Fortaleza. Abençoa a nossa família, Pai. Nós Te pedimos porque sabemos que é das Tuas mãos que vêm todas as ricas e copiosas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como é que você encara o ensino? Como é que você tem encarado a tarefa que Deus nos dá, a cada um de nós crentes, como ensinadores da palavra? Nem todos nós somos pregadores da palavra, mas todos nós somos testemunhas da palavra. Todos nós somos chamados a ensinar a palavra àqueles que estão lá fora, inclusive ensinar a palavra a nós mesmos que estamos aqui dentro. Às vezes você tem até um desejo, puxa vida, eu gostaria de estudar mais a Bíblia, mas eu tenho algumas limitações, eu tenho algumas dificuldades. Como é que você tem encarado isso na sua vida? Você tem procurado talvez algum curso, você tem procurado... Hoje na internet nós temos várias possibilidades de estudar sem sair de casa, sem gastar dinheiro, inclusive. A internet é uma bênção extraordinária que Deus tem nos dado, homens e mulheres do século XXI. Eu me lembro, me converti por volta do ano de 1981, não existia internet.
nem computadores pessoais, nós não tínhamos computadores nas nossas casas. Então, se você precisasse de um livro, se você precisasse fazer um curso, você tinha que sair da sua casa, pegar um ônibus, gastar dinheiro, se deslocar, para você poder fazer um curso bíblico que seja. Um curso de como evangelizar. Era bem mais difícil. Nós não tínhamos tantos recursos a livros como nós temos hoje. Hoje nós temos um grande privilégio, Deus nos tem aberto portas assim imensas, com o seu computador dentro da sua casa, sem sair de casa, com um custo baixíssimo. Você pode ter acesso a muito material, mas muito material, muita coisa boa. É certo que na internet nós temos muita porcaria, muito lixo, mas dá para você separar o lixo e tem muita pérola lá, tem muito diamante. Tem muita pedra preciosa, tem muita coisa boa na internet. E você não gasta muito, você praticamente não sai de casa. Se você tem limitação de tempo, limitação de custo, inclusive, de pegar um ônibus, um táxi, ou gastar gasolina, nós temos recursos. Como é que você tem encarado esse desafio? Como é que você tem trabalhado isso na sua vida? O quanto você tem se dedicado? Hoje pela manhã nós tínhamos um número razoável aqui na escola dominical, mas ainda não ideal. O ideal é que nós tivéssemos uma participação de quase 100% na escola dominical. Eu entendo, eu não estou falando para aqueles irmãos que têm as suas dificuldades. Eu sei que alguns irmãos aqui têm turnos de trabalho que impedem de estar aqui no domingo pela manhã. Eu compreendo plenamente isso, é perfeitamente aceitável. Mas se você não vem à escola dominical para dormir até mais tarde, você está perdendo um privilégio. Eu não vou falar que você está pecando, você não está pecando por dormir até mais tarde. Mas você está perdendo um grande privilégio. Você está sendo, no mínimo, displicente com aquilo que Deus tem lhe dado. Nós temos irmãos que têm se dedicado a darem aulas aqui na escola dominical, e nós temos estudado a palavra e Deus tem nos abençoado através da palavra. E se você quer conhecer melhor o Senhor, se você quer ter a sua fé aumentada, é só pelo conhecimento da palavra. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos, às nossas pregações em Atos, nesta noite. E nós vamos estar falando sobre exatamente essa questão do ensino. Como o ensino é importante na visão de Deus. Como Deus encara o ensino da sua palavra. A gente vem falando aos irmãos que nós estamos num momento de grande perseguição à igreja. É uma igreja nascente, talvez aqui nós tenhamos 10 ou 12 mil irmãos se reunindo em Jerusalém. Era um número muito grande para uma cidade que talvez tivesse ali 200 mil pessoas, no máximo. Isso quando não tinham as festas. Quando tinham festas, talvez passasse de 1 milhão. Mas nós temos uma comunidade crescente. O Senhor Jesus tem feito grandes milagres através dos apóstolos, tem dado testemunho da sua palavra através da igreja. Mas o mundo se levanta contra a igreja quando a igreja ensina a palavra. Há grandes dificuldades. Nós tivemos a dificuldade da perseguição de Pedro e João, quando eles curam aquele coxo. Eles foram ameaçados de sofrerem maior retaliação, maior punição, se continuassem ensinando em nome de Jesus, ou o nome de Jesus. Eles tiveram algumas dificuldades internas, a igreja passou alguns problemas internos, e Lucas é bastante transparente com relação a isso. Agora a perseguição vai aumentar um pouquinho mais, o grau aumenta aqui agora. Ele aumenta a abrangência e aumenta a intensidade. E Lucas ele tem uma intenção em nos mostrar essas coisas. O que me chama a atenção no texto que nós vamos ler é a importância que Deus dá ao ensino da palavra, mesmo no meio das grandes dificuldades que aquele povo enfrentava. Você hoje pode elencar vários problemas que você tem para estudar a palavra, para vir à escola dominical, ou para estudar ou ensinar a própria palavra. Você pode elencar vários.
Mas nós não temos uma vida nem mais fácil e nem menos fácil do que aqueles irmãos da igreja do século I. Não temos. Eu vou começar a ler em Atos capítulo 5, versos 17 a 25, por enquanto. Eu vou até o verso 42, eu vou ler até o final do capítulo 5, mas eu vou ler por partes só por uma questão didática, para que os irmãos entendam como esse texto está dividido. A partir do verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. A primeira parte aqui é bem definida. Nós temos a prisão agora não só de 2 apóstolos, mas talvez de todos os apóstolos. Nós não podemos afirmar com certeza que todos os apóstolos aqui foram presos, mas pelo que o texto nos diz, a grande maioria, ou até mesmo todos os apóstolos, é uma possibilidade. Todos eles agora foram presos. O que tinha acontecido no domingo retrasado, que eu tinha acabado de pregar para os irmãos? Muitos sinais e prodígios eram feitos por mãos dos apóstolos. Lucas faz aquele resumo, lá no comecinho, no meio do capítulo 5, e, de repente, a palavra de Deus começa a ser mais ainda anunciada, e levanta-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Você vai ouvir várias vezes em Atos 2 grandes grupos. Existiam vários grupos, mas 2 grandes grupos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus, como eu já havia falado para os irmãos, era um grupo de pessoas que se davam muito bem com o domínio do Império Romano dentro de Israel. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Os saduceus, eles tinham grandes privilégios, era uma casta abastada, era uma classe politicamente muito influente, eles tinham relacionamentos com as autoridades romanas, e eles tinham alguns privilégios pelo fato de Israel viver numa certa paz, a Pax Romana. Então, eles não queriam que tivesse nenhum tipo de problema ali dentro de Jerusalém, porque eles sabiam que isso poderia desestabilizar as vantagens que eles tinham. Eles eram donos de propriedades, eles tinham cargos públicos, eles tinham alguns cargos importantes dentro da comunidade de Israel, eles não queriam perder nada disso. Então, junto com os sacerdotes, a casta sacerdotal também era uma casta muito privilegiada, e que vivia de alguns benefícios dessa paz romana. Então, eles se ajuntaram, viram que aquele movimento dos cristãos estava crescendo muito, e eles continuavam ensinando, e eles, então, tomaram-se de inveja, porque, primeiro, o povo estava seguindo quem? Não mais os líderes que deveriam seguir, porque eles eram os líderes realmente oficiais, mas estavam seguindo agora aqueles apóstolos, e a multidão cada vez se chegando mais, e as pessoas abraçando o evangelho, tomaram-se de inveja. Eles prenderam os apóstolos e os recolheram não à prisão do Sinédrio, que era como se fosse a prisão da Polícia Federal hoje, né? Lá do Sérgio Moro, uma prisão à parte. Não, eles colocaram no cadeião mesmo, colocaram na cadeia pública da cidade de Jerusalém.
Então a coisa ficou mais séria. Jogaram eles lá na prisão pública e todos os apóstolos. Então a coisa esquentou. Mas acontece um outro milagre aqui. Já nós vimos alguns milagres acontecendo no livro de Atos, e acontece mais um aqui. Um anjo do Senhor aparece de noite e abre as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e lhes disse. O anjo poderia vir ali, abrir o cárcere e falar: vão para casa agora, se escondam. Vocês estão correndo perigo. Não, o anjo diz: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Desta vida, porque eles estavam vendo um anjo. E quando você vê um anjo no Antigo Testamento, e aqui no começo da igreja, você está vendo uma outra realidade, a realidade da qual Jesus sempre testemunhou. Vocês vão ao templo e testemunhem dessa vida. Esta é a verdadeira vida. Então, aqueles discípulos, isso foi de noite, o que eles fizeram? Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, bem de manhãzinha, provavelmente antes das 6 horas da manhã, entraram no templo e ensinavam. O anjo mandou: vocês vão lá e deem testemunho da vida. Deem testemunho daquilo que vocês estão vivenciando. E eles fizeram exatamente isso, eles obedeceram à palavra do anjo. E eles foram lá e estavam ensinando no templo, porque era o único lugar que poderia caber muita gente para ouvir a palavra do Senhor, e eles estavam ali, então, ensinando. Olha a preocupação que Deus, através do anjo, manda que os seus discípulos tenham. Vocês estão passando dificuldades, vocês estão passando perigos, perigo de vida, inclusive, mas eu quero que vocês continuem ensinando o povo no templo. É importante que o povo saiba a palavra, a minha palavra. E eles obedecem. E depois o relato vai mostrar o quê? Deus envergonhando aquele sinédrio, aquelas autoridades. Porque eles imaginavam então que aqueles homens estavam todos presos na cadeia, e de repente eles descobrem que os homens não estavam mais lá, e o capitão do templo e os guardas foram ver o local, a prisão pública, estava tudo fechadinho. Os vigias estavam todos lá, mas os homens não estavam mais lá. Os apóstolos não estavam mais lá. O Senhor abriu as portas do cárcere milagrosamente, eles nem perceberam, não viram, e aqueles homens estavam ensinando o templo. O que mostra isso? Que o Senhor está preocupado com o ensino na igreja, e o Senhor está envergonhando as autoridades desobedientes à palavra. Então Deus está cuidando do seu povo, embora o seu povo não saiba todos os detalhes do que está acontecendo. Eles ficaram perplexos, diz o verso 24, aquelas autoridades ficaram perplexas. O que é isso que está acontecendo? Eles ficaram atônitos, e Deus gosta muito de fazer isso. Os incrédulos, se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes as pessoas ficavam assim: como que pode acontecer uma coisa dessa? Até hoje Deus faz isso. E no final do verso 25, o que nós lemos? O verso 25 inteiro. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: olha, eis que os homens que recolhesses no cárcere estão no templo ensinando o povo. A palavra ensino, só nesses versículos, apareceu 3 vezes. Estavam lá o povo, e o recado que foi dado aos sacerdotes, aos líderes, foi: eles estão ensinando o povo do templo. Era exatamente isso que eles não queriam. Esse foi o momento da prisão. Mas agora nós entramos numa outra fase. É a fase do julgamento. Os apóstolos vão ser julgados. A partir do verso 26, então, eu posso fazer a leitura. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Por quê? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo,
enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atendei bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Até aí. Até o verso 39, por enquanto. Os sacerdotes chamam aqueles apóstolos e repetem novamente a ordem já dada anteriormente. Nós demos ordens expressas para que vocês não ensinassem nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. A igreja cristã no início, meus irmãos, era formada, a sua grande maioria, a sua esmagadora maioria, por judeus. Era o remanescente de Israel que deveria ser salvo. E os apóstolos não cansavam de ensinar a doutrina que o Senhor Jesus tinha lhes ensinado para aquele povo todo. No meio dos seus trabalhos normais, no meio das suas tarefas, no meio do culto, e em todo momento eles estavam ensinando a doutrina. Eles estavam ensinando o povo. E Pedro dá uma resposta para eles interessante. Pedro e os demais apóstolos afirmaram, não só Pedro, os demais apóstolos também, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus estabelece autoridade sobre a nossa vida. A família é uma autoridade, os pais são autoridade sobre os filhos, esse é o primeiro nível de autoridade. Deus estabelece reis e governadores que também são autoridades sobre nós, o nosso prefeito de Guarulhos, o governador de São Paulo, o presidente do Brasil, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Todos eles são autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas e devemos obedecê-los e respeitá-los quase sempre. Quase sempre. Deus colocou chefes sobre nós, donos das empresas para as quais nós trabalhamos, eles também são autoridades que Deus coloca sobre nós, diretores de escola e assim por diante. E nós somos ensinados pelas Escrituras que devemos obedecer a todas as autoridades. Devemos ser realmente bons cristãos, demonstrando a nossa vida piedosa, sendo submissos, reverentes, respeitosos com aqueles que estão em autoridade sobre nós. Mas só tem um caso que nós somos livres para desobedecer. Quando essas autoridades desobedecem uma autoridade maior, que é Deus. Autoridade sobre todos. Foi isso que Lutero fez há 500 anos atrás na Reforma Protestante na Alemanha. Ele tinha autoridade sobre a vida dele, os bispos eram autoridade sobre ele, o Papa era autoridade sobre ele, o imperador do Sacro Império Romano Germânico era autoridade sobre ele,
O rei, o duque para o qual ele respondia, eram autoridades sobre ele. Mas ele teve que desobedecer a todas essas autoridades, porque havia uma autoridade maior que estava sendo desobedecida, que era Deus. Esse é o único momento que nós podemos realmente desobedecer às autoridades, e Pedro e os demais apóstolos usaram de forma bíblica e correta essa possibilidade. Eles disseram para aqueles líderes judeus que eram autoridades, os líderes judeus, o Sinédrio era autoridade religiosa, era autoridade política e era autoridade judicial. Eles eram juízes de Israel. E eles se viraram para eles e falaram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o único motivo. E aí Pedro faz um mini discurso, uma mini pregação. E vejo que em todas as pregações dos apóstolos, em Atos, eles fazem a mesma coisa. Eles falam sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a importância do testemunho de Cristo. Vejamos. A primeira verdade que Pedro fala, no verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Por que ele usa no madeiro e não fala da cruz? Porque ele usa uma expressão de Deuteronômio. A maldição daquele que era pendurado no madeiro. Por isso ele usa a expressão. Então ele está dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Isso é muito importante no ensino do Evangelho, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade, no verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Aqueles a quem vós matastes, Deus o fez príncipe e salvador de todo Israel. E é ele que vai conceder arrependimento e remissão de pecados. Se você está aqui hoje, você ainda não é crente, e você fala assim: olha, eu não sinto um arrependimento, eu realmente não sinto. Peça a Deus que lhe dê. Porque nem o arrependimento que nós temos, nem a fé que nós temos é nossa naturalmente. Ela é dom de Deus, é o próprio Senhor Jesus que vai lhe dar arrependimento e fé nele. Os puritanos do século XVI, XVII e XVIII ensinaram muito essa questão. E é bíblico. A fé e arrependimento são dons dados por Deus. Então, às vezes, o ímpio está lutando com a conversão, ele luta, ele espera que talvez um anjo venha falar com ele, ou ele espera um sentimento no seu coração, mas você pode pedir a Deus: Deus, me dê arrependimento que eu não tenho. Me dê consciência dos meus pecados que eu não tenho. Me dê fé para que eu creia no teu nome, porque eu não tenho. É o Senhor que dá arrependimento, perdão de pecados, é Ele. Ele foi constituído como príncipe de Israel, Ele é o rei de Israel. Ele está ressurreto agora reinando sobre o mundo todo. Então Pedro e os demais apóstolos estão falando para aqueles líderes judaicos: olha, vocês mataram justamente aquele que Deus fez o Senhor de todos. E é Ele que dá arrependimento para vocês. É Ele que dá a remissão de pecado para vocês. E a terceira verdade que Pedro nos ensina: ora, nós somos testemunhas desses fatos. Ele sempre faz isso, em todos os seus discursos. Jesus ressuscitou, Jesus morreu, Ele foi exaltado a príncipe e salvador, e nós somos suas testemunhas. A palavra testemunha, ela nos lembra a nossa palavra em português, mártir. Mártir. Então, é aquele que está disposto por aquilo que crê, aquele seu testemunho pode levá-lo à morte. Ele vive por aquilo. Ele morre por aquilo. Isso significa ser testemunha de Cristo, principalmente naquela época da história da igreja. Mas ele acrescenta mais uma testemunha aqui. Nós somos testemunhas, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
aos que lhe obedecem. Nós cantamos isso aqui, não sei se a Flávia escolheu de propósito ou foi Deus que providenciou isso, e ela nem sabia. Mas um dos cânticos nos disse isso. Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Vou voltar novamente a falar o caso do incrédulo. O que o incrédulo precisa? Arrependimento, remissão de pecados e do Espírito Santo, para se tornar um crente. Então ele pode pedir isso a Deus. Deus, eu preciso de arrependimento, eu preciso de remissão de pecados, eu preciso que o Senhor me dê o Espírito, porque é o Senhor que outorga. Eu quero te obedecer. Essa oração que o incrédulo deve fazer. Então Pedro faz o que? Uma apresentação do Evangelho. O sinédrio ficou com mais raiva ainda. Ficou com mais ódio, com ira, se enfureceram. Essa palavra se enfureceram, ela denota no original como se fosse um boi bravo. Sabe um boi quando começa... vai atrás de você? Ele vai te pegar? Já viu o touro quando fica bravo? O Samuel já viu, né, Samuel? Eles ficaram dessa forma, eles ficaram enfurecidos, eles queriam matá-los mesmo. Mas aí Deus providencia um fariseu chamado Gamaliel, que foi mestre de Paulo. Paulo provavelmente, nós não temos certeza disso, mas Paulo provavelmente estivesse aqui nessa reunião, como um discípulo, como aluno de Gamaliel. Os fariseus, eles eram muito mais favoráveis ao cristianismo do que os saduceus. Porque os fariseus, meus irmãos, a gente tem uma visão muito errada dos fariseus. Embora Jesus os tivesse criticado muito, mas eles buscavam realmente uma sinceridade, uma busca pela verdadeira religião. Eles não aceitavam aquelas benesses materiais que os saduceus e os sacerdotes muitas vezes aceitavam. Os fariseus, eles lutavam por uma religião pura. Eles se voltavam à lei. Eles queriam seguir a lei. Então, um desses fariseus, que era um homem respeitadíssimo dentre o povo, ele conta uma história para eles. Olha, vamos fazer uma reunião aqui, acalme-se um pouquinho, vamos conversar. Olha, já teve milhares de revoltas aqui em Jerusalém, nos últimos anos. Milhares, e teve mesmo. A história demonstra que nós tivemos aí mais de 10 mil revoltas em Jerusalém antes da vinda de Jesus. Muitos queriam libertar Israel do jugo romano. E os dois mais famosos aqui, olha, ele contou o caso de Teudas e Judas. Dois grupos que se revoltaram uma determinada época, ajuntaram um monte de gente também, e fizeram lá uma determinada revolução, e não deu em nada. Eles morreram, perderam a cabeça, e os seus seguidores também se dispersaram e acabou. E o Gamaliel falou assim, olha, faz o seguinte, não façam nada com esses homens, deixa acontecer. Se for de Deus, a coisa vai permanecer. Se não for, eles vão se dispersar. Não é uma atitude sábia de Gamaliel em relação ao que nós entendemos da palavra de Deus. Mas foi isso que Deus preparou para livrar os apóstolos de coisa pior, porque provavelmente eles iam morrer todos. Então a graça do Senhor estava trabalhando na vida daqueles irmãos, daquela igreja, para livrá-los. E os livrou. Eles concordaram com eles, com o Gamaliel. O sinédrio concordou, tá bem. Então o julgamento teve esse desfecho. O Senhor, pela sua graça, preparou todas as coisas para que os seus apóstolos saíssem não tão ilesos, nós vamos ver aqui a segunda parte, que foi um pouquinho pior do que a primeira, mas eles não foram mortos. Agora a terceira parte, os versos 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. A conclusão, eles continuaram ensinando. Eles receberam, essas chicotadas que eles receberam aqui, meus irmãos, não foi uma chicotadazinha só, não. Foram 39 chicotadas. Era a lei romana, eles deveriam seguir a lei. 40 menos uma.
39 chicotadas. Irmãos, eu nunca recebi uma chicotada. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu recebia umas pauladas de fio. A minha mãe, às vezes, pegava um fio e pá! Eu aprontava muito quando eu era moleque. E doía, meus irmãos. Uma só batidinha de um fio assim já dói. Você sabe o que é levar 39 chicotadas? Você sabe o que é sair de lá com as suas costas sangrando, com carne viva? A vida deles era mais fácil do que a nossa? Não é. Não é. Eles os chicotearam 39 vezes, cada um deles. E soltaram. Pode ir embora. Vão para casa. O que nós faríamos? O que você faria? Esse negócio de ser cristão está difícil, hein? Esse negócio de ser cristão não é brincadeira, não. Por isso, meus irmãos, que a igreja, no seu início, ela sabia que eles tinham deixado de ser escravos de Satanás, eles tinham deixado de ser escravos do mundo, eles tinham deixado de ser escravos da lei, eles tinham deixado de ser escravos da própria carne, mas eles sabiam que eles eram os escravos de Cristo. Quando a gente fala, eu fico impressionado hoje, como alguns homens que se arvoram como pregadores da palavra, e eles falam assim: eu sou um servo de Deus, e ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Já ouviram isso? A palavra servo de Deus hoje, ela está totalmente distorcida em relação ao que a Bíblia nos ensina. Porque servo parece uma palavra um pouquinho mais suave do que escravo. É certo que a escravidão em Roma não é a mesma escravidão que nós tivemos no Brasil. A escravidão no Brasil foi muito mais cruel, muito mais cruel. A escravidão na cultura grega e na cultura romana não é a mesma escravidão do Brasil, completamente diferente. Os escravos não eram maltratados como a escravidão no Brasil maltratou, de forma desumana, estúpida, absurda. Mas quando alguém lá no primeiro século falava, eu sou um servo de Deus, a palavra servo é escravo. Eu sou um escravo de Cristo. Eu faço aquilo que Cristo me mandar. Era essa a consciência que aqueles irmãos nossos tinham. E hoje eu vejo gente se gabando, falando, eu sou um servo de Deus, ninguém pode tocar em mim. Como assim? Nós somos escravos de Cristo, meus irmãos. Nós não somos de nós mesmos. Nós estamos aqui para obedecer o que Jesus manda. Não mais o que o diabo manda, nem mais o que o pecado manda, não mais o que a carne manda, mas o que Cristo Jesus manda. Por isso a obediência é tão importante nesse texto. Ensino, obediência estão intimamente ligados. Nós não podemos desligar. O anjo mandou e eles obedeceram, eles foram. Ele diz, o Senhor concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Se você quer ser uma testemunha mais fiel à palavra, você tem que obedecer ao Senhor. Se prontifique a falar. Senhor, eu não sei falar muita coisa, eu não tenho conhecimento, eu tenho minhas limitações, mas eu vou abrir a minha boca. E o Senhor vai me dar o teu Espírito e eu vou testemunhar. E esses homens saíram de lá com as costas sangrando, e diz o texto que eles se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O que eles estavam fazendo? Eles estavam lembrando daquilo que Jesus tinha falado no final do Sermão do Monte. Abram lá, Mateus capítulo 5. O que eles estavam fazendo esse tempo todo? Eles estavam seguindo aquilo que Jesus ensinou para eles. Capítulo 5, versos 10 a 12. As bem-aventuranças. O Senhor Jesus nos ensinou assim,
capítulo 5 de Mateus, não sei se eu falei o livro, acho que não. Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Injuriar aqui é machucar. Vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eles estavam seguindo o que o Senhor Jesus havia ensinado durante 3 anos para eles. E a conclusão de todo o relato, de todo o julgamento, a prisão, do efeito de tudo isso foi que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Como é que você vê agora as mesmas perguntas que eu fiz no começo? Como é que você encara o ensino da Escritura na sua vida? Você que é crente, você que tem o Espírito Santo já, você que já tem seus pecados perdoados, você tem buscado o conhecimento da palavra do Senhor, o ensino do Senhor? Como é que você encara a escola dominical? Como um evento na igreja que atrapalha o seu sono no domingo pela manhã? Como que você usa o seu tempo durante a semana? Eu gosto de futebol. Eu queria ter assistido ontem o jogo da Juventus e do Real Madrid, não consegui vê-lo porque fui justamente lá para o encontro das UPHs. Eu gosto de futebol. Não acho que é pecado assistir futebol, não. Mas quantos jogos de futebol você assiste por semana? 2, 3? São 6 horas de futebol. Muitos assistem 6 horas de futebol por semana. Além do time dele, ele ainda torce para o time do outro que tem raiva para torcer contra. Novela. Não sou contra a novela também, não. Não acho que é pecado essa novela. Eu acho que Qual é a palavra? Não é conveniente assistir novela, mas não pecado. Não posso dizer que é pecado. Mas não acho nem um pouco conveniente um cristão assistir novela. Mas se você assiste, eu não vou falar que isso é inconveniente, não. Só falar que você ainda não amadureceu para fazer outras coisas melhor. Quanto tempo você gasta vendo novela por semana? E a telinha? E o Facebook? Esse é o mal do século. Eu fiquei impressionado essa semana, fiquei sabendo que tem um curso universitário nos Estados Unidos que trata... o cara faz 4 anos de faculdade para tratar pessoas com vício de mídia, de internet. Olha a que ponto que nós chegamos. Pessoas que levam 8 a 10 horas por dia em WhatsApp, Facebook, YouTube e assim por diante. Aí, meu irmão, quando vem uma tribulação na sua vida, aí você fala assim, mas eu estou tão fraquinho, não estou conseguindo vencer esses problemas na minha vida. Mas não vai mesmo. Você é um crente fraco. Você não se alimentou. Você não faz uma forcinha para vir no domingo de manhã. E não é tarde, é 9 horas da manhã que começa. Para mim, 9 horas da manhã já é quase meio-dia. Eu sei, eu volto a falar, eu sei que muitos irmãos não podem vir aqui, porque não podem mesmo, trabalham, ou trabalharam a noite toda e têm que dormir de manhã. Concordo, não estou recriminando você. Mas se você não vem porque você ficou dormindo até 10 horas da manhã, você está sendo negligente com o ensino da palavra. Se você gasta 2, 3 horas por dia com o WhatsApp, eu não sou contra o WhatsApp, não, eu amo tecnologia, gente, eu sou totalmente favorável à tecnologia, viu? Sou totalmente favorável. Aliás, comecei a minha preleção falando sobre isso, né? Internet é bênção. Bênção, bênção. Na minha vida é uma bênção.
Eu tenho acesso a livros que jamais eu teria na minha época de recém-convertido. Eu posso consultar livros do mundo todo sem tê-los na mão, que é uma bênção maravilhosa. Para mim, né, que sou estudante hoje. Mas a internet pode ser uma maldição na sua vida. Pode ser uma perda de tempo. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida ao estudo da palavra? E o ensino, então? E aquele seu vizinho, colega de trabalho, colega de escola, patrão, empregado, sei lá o que for, que precisa de uma palavra, precisa ser ensinado, precisa de um conselho da palavra, e às vezes você não faz, porque às vezes você não sabe. Você não tem até o manuseio da palavra. Você não sabe nem onde procurar os versículos. E nós não estamos tendo as nossas costas dilaceradas por chicotadas. Não temos. Onde eu quero chegar com isso, meus irmãos? Eu quero uma igreja forte. Uma igreja que as famílias sejam fortes. Que as famílias sejam inabaláveis. Que não haja adultério, que não haja traição, que não haja desonestidade, que não haja pais perdendo tempo com coisas que não sejam educar os seus filhos e amar as suas esposas. Eu quero que mulheres sejam amorosas com seus maridos, boas mães, boas donas de casa, boas funcionárias. Eu quero uma igreja forte com filhos saudáveis que cresçam, que façam diferença. Uma igreja forte, uma igreja que brilha a glória do Senhor Jesus, porque Ele é glorioso, Ele é digno, a palavra dEle é digna, a palavra dEle é a coisa mais linda que existe na face da terra. Não tem nada que você possa ler durante a semana mais bonito, mais digno do que a palavra do Senhor. Ela alimenta a tua alma, tem sido assim com a minha vida. Tem alimentado a minha vida desde a minha conversão em 1981. Alimenta o meu coração, alimenta a minha mente, abre a minha mente, eu consigo enxergar o mundo de forma diferente. A cada dia, e eu fico cada vez mais impressionado. Eu falei para os irmãos, eu tive uma sexta-feira decisiva na minha vida, fiz uns trabalhos grandes, mas quando eu terminei aqueles trabalhos, eu falei, gente, quanta coisa que eu não sabia, com 36, 37 anos de convertido. E eu ainda não sabia. Quantas coisas mais que eu ainda não sei. E eu só não estudo mais porque o dia acaba, não dá tempo. Preze o ensino, meu irmão. Preze o ensino na sua vida. E vai ser bênção para a sua família, para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua igreja, para você mesmo. Para a glória do Senhor. É o ensino da palavra. E não meça esforços, não meça esforços. Nós não temos a mesma luta que aqueles irmãos tiveram lá no primeiro século. Mas pode ser que um dia nós tenhamos essas dificuldades. Se a gente não treinar agora, como é que a gente vai ser quando a perseguição vier, se vier? Eu não sei se vai vir. Temos uma certa perseguição hoje? Temos. Mas ainda é velada, ela é suave. Ela é tranquila, como dizem os adolescentes. Suave, né? Aproveitemos, meus irmãos, as oportunidades. É graça de Deus, isso tudo é graça de Deus na nossa vida. Essa palavra já é produto da graça de Deus. A oportunidade que Deus nos dá de termos a Bíblia em várias línguas. Se você quiser ler a Bíblia em grego, hoje você lê, em hebraico, em chinês, em português, pequena, grande, versão A, B, C, D, 23 versões, eletrônica, no papel, a Bíblia barata, de R$5, R$10. Tem escola dominical aqui, os professores estudam durante a semana, se esmeram, fazem planejamento. As irmãs aqui estudam com as crianças. Como é que você tem feito o seu filho crescer no conhecimento da palavra? Como é que você vai fazer quando o seu filho chegar à adolescência? Como é que ele vai enfrentar esse mundo se não for pelo poder da palavra? Como? Depois você vai puxar os cabelos, você vai falar, o que eu faço com o meu filho adolescente?
Você tem que fazer agora. Quando ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Porque quando chega com 14, 15, 16 anos, meu irmão, boa parte do que você tinha que fazer, você já fez, ou tinha que ter feito. Aí é conversar. Aí é orientar. Mas a formação é agora. É agora. Eu gostaria, meus irmãos, que nós tivéssemos uma escola dominical aqui muito forte, muito forte, muito forte. Talvez nós não somos os melhores professores do mundo, nem eu, nem o Rogério, nem o Samuel, quem mais? As irmãs que estão lá atrás, pode ser que esteja esquecendo Juliana, pode esquecer de algum. Pode ser que nós não sejamos os melhores professores, mas nós temos nos dedicado ao ensino. E você precisa se dedicar também a aprender. É muito importante para a sua vida. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos fortalecidos no ensino da palavra. É ela que vai aumentar a sua fé. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos muito pelo privilégio, bênção, graça tua, Deus, de termos a tua palavra de tantas formas, com tantas facilidades. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a tua palavra. Leva-nos, conduza o nosso coração, ó Deus, a ter temor do Senhor diante da tua palavra. Assim como Moisés, que estava já deixando a sua vida terrena, estava liderando aquele povo para que seguisse a tua palavra, a tua lei, Senhor. Ela é tão perfeita para a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Ajuda o teu povo aqui, Pai, a ter famílias fortes, firmadas na palavra. Que nós conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém.